Olá, igreja. Olá a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema O Deus Espírito Santo. Eu gostaria primeiro de fazer um pequeno resumo do que foi o primeiro vídeo sobre esse tema. A gente perguntou, né? Nosso Deus é triuno. E você tem dado o mesmo valor ao Espírito Santo do que ao Pai e ao Filho? Você tem buscado conhecer o Espírito? O Espírito Santo é o nosso consolador. Ele quer ter comunhão conosco. O Espírito Santo habita em nosso espírito e precisamos conhecê-lo. Precisamos ter intimidade com ele. Ele é o poder da Trindade. O Espírito Santo nos ajuda a falar com o Pai em nome de Jesus. Nos ajuda nas nossas orações, com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra. Ele não arromba portas, mas está esperando que você fale com ele. A iniciativa tem que ser nossa. Precisamos ser cheios do Espírito para glorificar a Jesus. A única pessoa que a ser glorificada é Jesus e não o Espírito Santo. Paulo nos disse para andar no Espírito, para viver no Espírito, para orar no Espírito. Devemos seguir esses preceitos. Ele nos pede comunhão e um relacionamento profundo. O Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e o Filho. O Pai, através do Filho, fala para você e para mim pelo Espírito Santo. Nós lembramos no que falamos da última vez da figura do Sol, onde o Pai seria o Sol, Jesus a luz e o Espírito Santo o calor que sentimos. Então a sensação que sentimos vem pelo Espírito Santo. Você já começou a reconhecer a voz do Espírito? Ele fala a sua e a minha consciência. O Pai, o Filho e o Espírito são da mesma essência. 3 em 1, eles são um. Precisamos adorar ao Espírito Santo com devoção e com amor. Então, entrando na segunda parte, nós fazemos uma outra pergunta. Nós podemos impedir o Espírito Santo de agir? Vamos fazer uma comparação com o vento. Você consegue deter o vento? Não dá, né? O vento passa por nós, mas nós podemos resistir e opor ao Espírito Santo. Podemos impedi-lo de operar. Em Atos 7:51, nós temos que homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então, nós podemos resistir a uma pessoa. Ao vento não dá, mas a uma pessoa se pode resistir. É exatamente isso que o Espírito Santo é. Ele também pode ser entristecido. Em Efésios 4:30, nós temos que não entristeçais o Espírito de Deus. Não apenas isso, ele pode ser também apagado, no sentido de matar. Não apagueis o Espírito, em 1 Tessalonicenses 5:19. Então a gente não pode apagar o vento, não pode eliminar o vento ou outros símbolos, mas podemos parar o Espírito Santo. Ele pode ser afligido, pode ser atormentado, contristado, no sentido de ser perturbado, afligido. Pode ser benigno também e misericordioso. Em Isaías 63:10 nós lemos: mas eles foram rebeldes e contristaram seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Isso foi com relação à nação de Israel. A nação de Israel contristou o Espírito Santo e o próprio Espírito Santo se tornou inimigo dos israelitas. É difícil imaginar, embora seja verdade, que alguém possa atormentar o Espírito Santo, que algum homem possa atormentar o Espírito Santo. Mas isso é verdade, pode acontecer. Por outro lado, ele também pode ser acalmado. Em Zacarias 6:8 nós lemos: e me chamou e me disse: eis que aqueles fazem repousar o meu espírito, acalmar o meu espírito. O Espírito Santo não é de ficar brigando, não é um lutador. Ele ama, ele resiste. Se você resistir a ele, ele irá embora. O Espírito Santo não se afastará com medo, mas sairá da sua presença com o coração ferido, se você resistir a ele. Quando entristecido, o Espírito se retira mansamente. Se é apagado, ele parte em silêncio. Hoje, enquanto ele ainda anseia ter comunhão conosco, pelo nosso amor, ele anseia pelo nosso amor, pela nossa companhia, muitas vezes nós o ferimos com a nossa indiferença, com a nossa rebelião.
As pessoas que estão imersas no mundo, as pessoas que são do mundo, estão com as mentes e os corações longe de Deus. Você percebe isso pelas suas ações, pela sua linguagem. Já os que seguem o conselho de Paulo, enchei-vos do Espírito, que está em Efésios 5,18, terão como resultado 4 manifestações ou resultados importantes. O primeiro deles, o modo de falar será diferente. Não mais vai ser egocêntrico, baseado em nós mesmos, e sim centrado em Deus. Nós teremos como que uma canção nova dentro de nós. Efésios 5,19 fala, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Uma mudança no coração. Começaremos a dar graças. Efésios 5,20 diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. De um momento para outro, começaremos a agradecer a Deus por tudo, pelo que é bom, pelo que não é tão bom. A atitude vai ser transformada. Não importa o que aconteça, você vai dizer obrigado. E a última mudança, nós nos tornaremos servos. Efésios 5,21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nosso coração vai desejar ajudar as pessoas, sem querer nada em troca. A experiência com o Espírito ela é contínua. Então vamos nos imaginar num barco a velas, né? Se há vento, as velas se enchem e o barco se movimenta. Assim é com o Espírito Santo. Nós temos as nossas velas espirituais. E se o Espírito, se a brisa do Espírito enche as nossas velas, nós podemos caminhar espiritualmente. Estar cheio do Espírito leva à ação. Muda o nosso modo de falar, o coração, muda a atitude, as atividades. As nossas palavras passam a ser edificantes, nosso coração entra em harmonia, damos graças ao Senhor e servimos as pessoas com sinceridade e humildade, sem esperar nada em troca. Zacarias 4,6 nos diz, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pelo nosso poder, não é pela nossa força, mas pelo Espírito Santo. Você não precisa ver o Espírito Santo, mas você pode sentir a evidência do poder que ele dá a cada um de nós. Você não precisa perguntar, você não precisa confirmar para ver os resultados. O Espírito Santo está presente em nós a partir do momento que nós cremos, que nós nascemos de novo. Se queremos uma comunhão total com o Espírito Santo, precisamos nos entregar totalmente. Essa entrega total produz amor e compreensão. No momento em que nos rendemos ao Senhor, Ele vai nos encher com o Espírito Santo. No momento em que nos rendermos ao Senhor, Ele vai nos encher com o Espírito Santo. Como no casamento, nós precisamos trabalhar a relação todos os dias, não é assim mesmo? Com a nossa esposa, com o marido. Nós precisamos dizer, Jesus, eu te amo. Deus Pai, eu te adoro. Espírito Santo, precioso Espírito Santo, eu anseio pela tua comunhão, anseio pela tua ajuda. 2 Coríntios 4,16 nos diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, não vamos deixar passar um dia sequer sem nos entregarmos ao Senhor. O amor exige rendição. O amor é entrega, é exatamente isso, o amor é entrega. E isso surge naturalmente no coração daquele que se rende ao Senhor. Quando somos continuamente enchidos pelo Espírito de Deus, a nossa vida de oração toma uma outra dimensão, que nunca sonhamos. Mas como a gente vai se aproximar do trono de Deus em oração? Vamos citar aqui alguns passos de oração, 7 passos, que a gente pode praticar. O primeiro deles seria a confissão. Então, pedir perdão pelos nossos pecados, para que o Senhor perdoe os nossos pecados, reconhecer e confessar quem Deus é, quem o Senhor é.
Então, pedir perdão e reconhecer quem o Senhor é. A súplica, apresentar nossos pedidos ao Senhor. A adoração, amá-lo, adorá-lo. Senhor, eu te amo. Jesus, eu te amo. Professar mesmo. A intimidade, ajuda-me a orar, Senhor. A intimidade com o Espírito Santo. A intercessão, aí já o foco é externo, com as pessoas, e já requer um relacionamento mais profundo e pessoal com o Espírito Santo. O agradecimento, agradecer ao Pai, agradecer ao Filho, agradecer ao Espírito Santo, e o louvor, não deixar de louvarmos. Efésios 6,18 nos diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Com Nicodemos, em João 3,8, a palavra diz, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito. Em Pentecostes, Atos 2:2, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados os discípulos. Então o vento do Espírito, ele é assim, ele é impetuoso, ele é poderoso. E esse poder vai colocar a nossa vida em movimento. O que a gente precisa é lançar o nosso barco nas águas, içar as velas e começar a ser enchido pelo Espírito para podermos caminhar espiritualmente. Desde o momento em que o Espírito Santo se torna parte da nossa vida, Deus começa a olhar na nossa direção. O grande desejo do Pai é que você o receba, fique cheio dele, tenha comunhão com ele através do Espírito Santo. Isso torna o Pai muito feliz. E o Espírito tem uma vinda triunfal. Em Atos 2, versículos de 1 a 4, a palavra nos diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o Espírito, naquela ocasião, permitiu que cada um que estavam reunidos, 120 que estavam reunidos, pudessem falar em outras línguas para as outras pessoas que estavam ali presentes e pudessem entender o que o Senhor queria expressar. Então, 120 pessoas no Pentecostes. Salomão tinha 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Isso está em 2 Crônicas 5:12. No cenáculo, 120 fiéis se reuniram e o Espírito de Deus encheu o templo. Em Gênesis, Noé levou 120 anos para construir a arca. 120 é o número do término da era da carne e o início da era do Espírito. Os apóstolos receberam enorme poder e autoridade com a vinda do Espírito Santo. Os sinais que se seguiram à vinda do Espírito Santo levavam as pessoas diretamente a Cristo. O Espírito Santo é uma pessoa ativa, jamais para de trabalhar. Se você precisar, vai até te enviar um anjo. O que acontece na terra é obra do Espírito. O Espírito se interessa pela sua vida, de cada um de nós, até mesmo pelo nosso futuro. Ele quer nos guiar, proteger e até nos advertir pelo que possa vir a acontecer. Ele sabe o que está acontecendo em sua vida e tem grande interesse em você. O que faz sentido para nós, faz sentido para o Espírito. Ele vai confirmar quando as coisas estiverem certas e nós saberemos tomar a decisão correta a seguir. O mesmo Espírito que se mostrou essencial para a obra terrena de Cristo é necessário para você. Ele é indispensável. O Espírito Santo anseia por um relacionamento pessoal diário e contínuo com cada um de nós. Precisamos dar mais espaço para o Espírito em nossas vidas. E como anda a nossa vida? Se o Espírito Santo foi enviado para dar aos cristãos poder para viverem uma vida vitoriosa, por que tantos se mostram desanimados, derrotados? Não é mesmo? O que está errado? Por que a igreja primitiva tinha tanto poder e atualmente esse poder está tão restrito, talvez? A razão da igreja e tantos de seus membros estarem desanimados é que muitas vezes a gente ignora o poder do Espírito Santo.
Nosso jugo pesado pode ser removido. Mateus 11, 28 a 30 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nós podemos, através do Senhor, ter o nosso cansaço e o nosso jugo removidos. Então, tirar as nossas preocupações das nossas costas, que nos atormentam todos os dias, e entregar isso para o Senhor, que o jugo do Senhor é muito mais suave. Podemos ter um caminho novo pela frente. E quanto à unção? O que faz diferenças nas nossas vidas é a unção que dele recebemos. E que ninguém precisa ensinar, né? E que ela nos ensina todas as coisas. 1 João 2,27 diz: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. A unção nos ensina todas as coisas. Nós temos esse poder do Espírito Santo dentro de nós. Nós temos utilizado esse poder, que é função do Espírito Santo, que é a unção dentro de nós. Isaías 61, 1, 2 nos diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Essa mesma palavra a gente encontra em Lucas 4, 18 e 19. Para compreender o Espírito Santo, devemos entender que ele é Deus. Desta forma, temos em evidência em nossas vidas a unção do Espírito Santo, compreendendo quem ele é, aceitando e utilizando dele. Também precisamos ter o caminho de como entrar em comunhão com ele. Nosso crescimento espiritual precisa ser alimentado, precisa ser nutrido. Nosso encontro com o Espírito precisa ser pessoal, privado e profundo. Cresce como uma amizade e essa comunhão só nós podemos estabelecer. Parte de nós o primeiro passo. Você sabia que o Espírito Santo também é o Pai do Senhor Jesus? É verdade. O Senhor, o Deus, também é Pai do Senhor Jesus, mas o Espírito Santo também. Em Mateus 1,18, nós temos que, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Lucas 1, 34 e 35 nos fala: Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então ele é chamado Filho de Deus, mas também do Espírito Santo, que desceu sobre a mãe de Jesus, Maria. Aí está a ação da Trindade, o Filho de Deus Pai, o Filho de Deus Espírito, em um só. Os atributos de Jesus também lhe foram dados pelo Espírito. Isaías, ao falar de Cristo que viria, escreveu em Isaías 11, 1, 2: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito Santo, como um pai, amou o Senhor Jesus. Ele também tem emoções, ele ama o que criou, por isso quer colocar os seus braços ao redor de você, ao redor de mim. Quando Jesus esteve encarnado na terra, o Espírito foi o canal entre o Pai e o Filho, entre o Pai e Cristo. Na terra, Jesus, homem, precisava do Espírito para mover-se. Em João 14,31, nós temos: Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Jesus dependia do Espírito, o qual era a corda de salvação entre Jesus e o Pai. Cristo se ofereceu ao Pai através do Espírito Santo. Cristo foi ressuscitado pelo poder do Espírito. Nós vemos isso em Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos,
esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, o Espírito Santo não só ressuscitou a Cristo, como Ele mesmo é quem vai ressuscitar a você e a mim. Então, nele está a nossa esperança. Mesmo depois da ressurreição, Cristo continuou a depender do Espírito. Disse aos discípulos que não saíssem de Jerusalém até receberem o poder do alto. Ordenou que esperassem a promessa do Pai, que viria em seguida. Atos 1:5 fala que João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Cristo repetiu o que o Pai disse ao Espírito Santo. De forma alguma pode parecer que Cristo tenha uma posição inferior ao Espírito Santo, não é isso não. Afinal, Cristo e Espírito são partes do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. Cada um com seus propósitos, mais características às vezes peculiares, mas de uma só essência, um só. Como podemos reconhecer o Espírito? É tão simples quanto aquela vozinha que a gente ouve quando vamos dormir e fala, olha, hoje você não orou, hoje você não leu a Bíblia, hoje você não fez aquilo que eu te pedi. Então é o Espírito tocando o nosso interior, a nossa consciência, a nossa alma. João 7:38-39 nos diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, ainda não tinha sido crucificado, né? Esta é a unção que recebemos. Precisamos conhecê-la melhor. Deus tem um plano detalhado para a nossa vida, para a minha, para a sua vida. A sua unção e o Espírito estão inclusos nesse plano. Mas para esse plano se concretizar, tudo que Ele pede é um lugar no meu coração, no seu coração. E por que Deus não responde muitas vezes às nossas orações? A resposta para as nossas necessidades, qualquer que sejam, está muito mais perto do que a gente possa imaginar. Uma palavra apenas, que a gente expresse do fundo do coração, pode clarear essa relação nossa com o Espírito. Deus não é um Espírito inatingível. O Pai está tão perto de nós que Ele pode falar conosco a qualquer momento pelo Espírito. O Espírito pode nos dar conforto, paz e orientação. Vamos pedir a Ele, vamos confiar a Ele e Ele vai nos responder. Os membros da divindade são pessoas distintas, né? Já falamos sobre isso. Algumas vezes com visões diferentes, com maneiras de atuar diferentes, com maneiras de se locomover diferentes, mas são a mesma essência, a mesma pessoa, 3 em 1. E quando se trata da nossa relação e comunicação pessoal com Deus, é essencial que a gente compreenda a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há algumas maneiras de se agir diferente. Por exemplo, quando o povo judeu, na Antiga Aliança, deliberadamente pecou na presença do Pai, o que aconteceu? Eles foram mortos ou castigados. Com relação ao Filho, a Cristo, os fariseus também pecaram deliberadamente e conscientemente, mas Cristo os repreendeu, não os matou. Receberam um tratamento diferente. E se fosse o Espírito Santo nesta situação? Ele não os mataria, talvez não os repreenderia também, mas os condenaria e retiraria deles o seu poder, o poder da sua presença. Apesar das diferenças ou diversidades, eles são um. 1 Coríntios 12, 5, 7 nos diz, e também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, o mesmo Deus. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Esses versículos explicam que a operação na divindade seria assim, o Senhor Jesus é o administrador da operação. O Pai é o operador, Jesus o administrador, o Pai é o operador, e o Espírito Santo é o manifestador, que manifesta essa operação. A fonte é o Pai, o doador é Cristo e o poder da fonte é o Espírito. O Espírito Santo é o nosso consolador,
aquele que está ao nosso lado, o nosso ajudador, o nosso assistente. Devemos sempre orar ao Pai. Falamos com o Espírito Santo, mas oramos ao Pai. Quando pedimos ou procuramos algo, o Espírito nos ajuda a pedir ou procurar. É Ele que nos ajuda. Estamos tendo comunhão com o Espírito? Estamos vivendo essa comunhão com o Espírito? Precisamos compreender que a Trindade está operando em conjunto, o Pai, o Filho e o Espírito, para satisfazer as nossas necessidades. Quando pedimos ao Filho de Deus para entrar em seu coração, vai ocorrer uma aliança pessoal entre Deus e nós. O Pai, ele iniciou várias alianças, né? Vou citar algumas, com Adão, com Noé, com Abraão, Isaac, Davi e muitos outros. A aliança mais importante, talvez, tenha sido a que Deus fez com você, através do Filho, quando trouxe o Filho dentre os mortos, pelo sangue da eterna aliança, em Hebreus 13:20, ou seja, ressuscitou o Senhor dentre os mortos pelos nossos pecados. Deus opera de acordo com as alianças e através delas. E você pode entrar em aliança com Ele em relação a qualquer necessidade especial. O Espírito Santo entra na sua vida como resultado dessa aliança eterna que Deus fez com você, no que se refere à sua salvação. Ele é um mensageiro de Deus e de Cristo para você. Esse é o Espírito Santo. Muitas vezes vemos na palavra situações onde o Espírito se retira da pessoa. Exemplo, em Sansão, Juízes 16:20, em Saul, 1 Samuel 15:11, cria um vácuo. E esse vácuo, ele é preenchido, infelizmente. Todo incrédulo é influenciado por espíritos malignos. É a brecha que Satanás fica esperando. Se você não tem Deus no coração, ocorre um vazio, uma brecha, e Satanás vai lá e preenche. Efésios 2:12 fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Mateus 12:43-45 fala da estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Porque eles só vivem em homens, né, em pessoas. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada, sem o Senhor. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Ou seja, quando não temos o Senhor, corremos o risco de sermos preenchidos por espíritos que não são do Senhor, espíritos malignos. Para evitar essa situação, mantenha-se sempre, totalmente cheio do Espírito, jamais quebrando essa aliança com Deus. O Espírito Santo, ele sofre pelo mundo, ele sofre por aqueles que não são salvos. Ele busca em nós pessoas que divulguem o amor de Deus, que o sirvam. O coração do Espírito do Pai está quebrantado pelas necessidades dos homens, agoniza pelos perdidos e se alegra quando encontra alguém que possa contar, que possa servir a Ele. Por outro lado, o Espírito tem a capacidade de sentir emoções humanas, negativas, como dor, tristeza, angústia e de maneira até intensa. A Bíblia não diz não entristeça ao Pai ou não entristeça ao Filho, mas diz: não entristeçais o Espírito, Efésios 4:30. Possivelmente, o Espírito é tocado de maneira profunda, de algum modo, diversa dos sentimentos, talvez, do Pai e do Filho, né? Do jeito que eles experimentam. Por isso, em Mateus 12:31-32, nós temos: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. A blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Como é que é isso? Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. A única situação onde o Senhor não vai dar perdão. Esse blasfemar é zombar, insultar, difamar, caluniar, ultrajar,
O Espírito Santo pode ficar machucado, nós já vimos que ele é sensível, ele é eterno, né? E parece até que é muito protegido pelo Pai, né? É como se o Pai estivesse dizendo, olha, se você atingir o Espírito, eu não vou lhe perdoar. O Espírito Santo ele é diferente, né? Seu coração pode sofrer com facilidade. Cristo defendeu, meu sangue lavará todo pecado, menos esse. Marcos 3, 29 diz, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então não é uma questão de você não estar no Espírito, não obedecer ao Espírito, mas sim de conscientemente falar mal do Espírito Santo. Isso já é um pecado, porque você não é só pensar, você agir, falar contra, né? É uma ação realmente consciente. Agora, quando estamos em Cristo, quando estamos no Senhor, essa situação não se enquadra para nós. Não podemos agir sozinhos. Certamente queremos amar a Cristo, mas para isso precisamos do Espírito, né? Que Ele nos dê um amor sobrenatural para amar a Cristo. Diga, Espírito Santo, me rendo a Ti. Através desse ato, desta rendição, Ele pode nos inundar com o amor do Senhor. Quanto mais profundamente conhecemos o Espírito Santo, mais conheceremos a Jesus. Romanos 8:1 diz, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo, em Romanos 8, nos primeiros 16 versículos, nos traz várias revelações. Nós vamos citar 7 delas. Primeiro, Romanos 8. Há poder sobre o pecado. Versículos 1 e 2. A lei do Espírito da vida o liberta do pecado e da morte. Ele cumprirá a lei. Versículos 3 e 4. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. Semelhança de carne pecaminosa. Ele veio como homem, mas nunca pecou. E no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele cumpre a lei e nos livra do pecado. E nos deu toda essa liberdade que temos agora no Espírito. Ele lhe dará a mente de Deus, versículos 5 a 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, ou da mente, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ainda, ele lhe dará justiça, versículos 9 e 10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ele lhe dará vida ao seu corpo. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Nós já vimos esse versículo. Ao seguir o Espírito Santo, você será saudável e o seu corpo será vivificado. Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ainda, item 6. Ele trará a morte ao eu, ao ego. Versículos 12 a 14. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ainda, o item 7, ele dará testemunho da sua salvação. Os versículos 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
Então a gente vê que versículo após versículo, Paulo diz que o Espírito é que realiza a obra do Pai e do Filho. O Espírito é o que é o realizador, o operador da obra. Deus tem um caminho para você, tem um caminho para mim. Ele não criou a mim e a você para que falhamos ou que falhemos. O teu amor por Cristo, o meu amor por Cristo, supera tanto a influência de Satanás em nossas vidas que você não precisa se preocupar, não. Nós já ganhamos essa batalha. Essa batalha está ganha. O Espírito Santo anseia por você, por tê-lo como amigo. Ele espera por você para te dar poder, plenitude, justiça e uma vida guiada pelo Espírito. Nós estamos falando que para superar o pecado, superar Satanás, nós precisamos estar no Espírito. O Espírito Santo jamais irá promover a si mesmo. Ele promove sempre Jesus. Ele jamais criará uma posição exaltada apenas para si mesmo, mas dará honra, toda a honra ao Senhor. O Espírito não é fonte dos dons de Deus. É Ele quem ajuda você a receber os dons que Deus Pai nos dá. É Ele também que ajuda você a receber Deus Filho como Salvador e como Senhor. O propósito vital do Espírito é levar as pessoas a Cristo. O Espírito entrará em sua mente e apresentará a verdade da Escritura, convencendo você a dar testemunho do Senhor. Ele dá a você o poder para falar e para proclamar a palavra de Deus em qualquer situação. Se você disser, Espírito Santo, ajuda-me a conhecer Jesus, ajuda-me a orar, ajuda-me, ensina-me, ele não vai desapontá-lo. Ele está sempre pronto a ajudar. A Bíblia diz que o Espírito Santo lhe foi dado como uma garantia da vida eterna. Efésios 11, 13 e 14 nos diz, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a herança, o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então nós recebemos como penhor, como herança o Espírito Santo. O Espírito Santo está preparando para você o próprio céu. Você foi comprado pelo Senhor Jesus, eu fui comprado pelo Senhor. Importante, não deve ser a nossa capacidade, mas a capacidade dele, do Espírito, em nós. Vamos nos entregar a ele que ele vai fazer a obra. Ore assim, olha. Espírito do Deus vivo, quero viver para Jesus hoje. Dou-te a minha mente, dou as minhas emoções, a minha vontade, o meu intelecto, a minha boca, os meus ouvidos, meus olhos, todo o meu corpo, Senhor. Te dou. Usa-os para a glória de Deus. O propósito do Espírito é convencer você do pecado, levá-lo ao arrependimento do pecado e guiá-lo até Jesus. Diga agora, Jesus, confesso que sou um pecador. Creio que o Senhor é o Filho de Deus e que derramou seu precioso sangue na cruz por mim. Perdoe os meus pecados, purifique o meu coração de toda injustiça. Ó Senhor, te agradeço, Senhor Jesus. Agora, estamos prontos para começar uma nova e rica vida no Espírito Santo. Tenha um bom fim de semana e que o Senhor nos abençoe.